Olá, turma, tudo bom? Eu sou a professora Grazi. A nossa disciplina de hoje é de anatomia e fisiologia. Nós vamos estar falando aí na nossa videoaula sobre a anatomia do sistema urinário. O sistema urinário, ele é composto por rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. O rim, em número de 2, que são par direito e esquerdo, ele tem como função primordial aí a produção de urina. Já ureter, bexiga e uretra, esses três juntos formam aí as vias de eliminação dessa urina produzida pelo rim, né? No homem, sistema genital e sistema urinário, eles estão interligados, já na mulher, esses dois sistemas atuam um pouquinho aí de formas independentes, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o rim, tá? O rim, ele é um órgão abdominal, porque ele se encontra localizado na região abdominal. Ele tem aí a forma de um grão de feijão, como vocês conseguem observar aqui nessa estrutura, tá? Né? Ele tem três partes aí principais, que é o córtex, a medula e a pápila. O córtex é essa porção aqui mais externa, tá? A medula é a porção do meio, onde se encontram as pirâmides, e ao término das pirâmides eu tenho as pápilas. Além dessas três estruturas, eu encontro algumas outras estruturas. Então, eu tenho a pirâmide, né, que ela tem um formato aí meio de cone, lembra um pouquinho uma pirâmide, que eu tenho duas porções. Então, eu tenho a porção maior e eu tenho a porção menor. A porção maior, que é a porção voltada para o córtex, também é chamada de base, e a porção menor, que é a porção aqui voltada para o cálice, tá? É a porção que se chama ápice. Né? Ao término da pirâmide, eu tenho os cálices. Então, em cada pirâmide, eu tenho um cálice, que são os cálices menores. Esses cálices menores se juntam, formando um cálice maior, né? Eu tenho aqui também a artéria renal e a veia renal. A artéria renal é aquela que leva o fluxo sanguíneo para o rim, e a veia renal é aquela que retira o fluxo sanguíneo, tá? Ao término aqui, né, do cálice, é formado a pelve renal, e aí eu venho com o hilo, né? Ao término do hilo, eu já tenho o ureter. O rim, ele é envolto, né, envolvido aqui por uma cápsula que se chama cápsula fibrosa, tá? O rim, ele é localizado, além de ser localizado na região abdominal, tá? Ele fica em torno ali da 12ª vértebra, tá? Torácica, e terminando mais ou menos ali na 3ª vértebra lombar. Lembrando que o rim direito, ele fica um pouco mais para baixo do que o rim esquerdo, por conta aí da presença do fígado, porque o nosso fígado fica na região do lado direito, então o rim, ele tem que estar um pouquinho mais para baixo para que o nosso órgão consiga acomodar aí os nossos rins, tá? Acima dos polos renais, a gente tem aí, então, aqui em cima eu tenho as glândulas suprarrenais. Vamos falar agora um pouquinho sobre os néfrons, tá? Então, em cada rim, eu tenho aí em torno de 1000 néfrons. O néfron, ele é considerado a unidade morfofuncional, ou seja, a funcionalidade do rim, tá? As estruturas que compõem os néfrons são glomérulos, tá? Que é onde acontece a filtração glomerular. Esse glomérulo, ele é envolvido por uma cápsula. A cápsula se chama cápsula de Baum, tá? E depois das cápsulas, aí eu tenho os túbulos, tá? O primeiro túbulo que eu tenho é o túbulo contorcido proximal, né? Proximal é tudo aquilo que está mais perto, e o que eu tenho de base para aquilo que está perto e que está longe são os glomérulos. Então, o primeiro, como que é o mais próximo, é o túbulo contorcido proximal. Ao término do túbulo contorcido proximal, eu tenho a alça de Henle, tá? A alça de Henle, ela tem a sua porção ascendente e a sua porção descendente. A ascendente é aquela que sobe, a descendente é aquela porção que desce. Terminou a alça de Henle, eu tenho o túbulo contorcido distal, porque ele está mais distante dos glomérulos. Depois do túbulo contorcido distal, chegando aqui já no ureter, eu tenho o ducto coletor. Terminou o ducto coletor, nós vamos aqui para os uretreres, tá? Então, aqui eu tenho a artéria aferente, ó.
Então, é aquela artéria que traz o fluxo sanguíneo para os glomérulos fazer a filtração glomerular. E eu tenho aqui em azul a veia renal, que é aquela veia, né, que retira aqui o fluxo sanguíneo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ureteres, tá? O ureter, então, ele também é um túbulo muscular, ele tem o seu início no rim e o seu término aqui na bexiga. Então, eu tenho duas porções. Eu tenho a porção abdominal, porque é a porção que está localizada na região abdominal, e eu tenho a porção pélvica, porque é a porção que está localizada aqui na região pélvica. Para que esse ureter, né, saia daqui do rim e consiga colocar a urina aqui dentro da bexiga, eu tenho dois orifícios, tá? Que são os ósteos uretrais, tá bom? Que ficam aqui na bexiga, que a gente vai conseguir ver na próxima imagem aí que eu vou mostrar para você, tá? Então, para que a urina saia daqui e entre aqui, né, não é só pela lei da gravidade, o ureter ele faz movimentos peristálticos, né, que nós já vimos que movimentos peristálticos são os movimentos de contração e relaxamento, fazendo com que empurre essa urina e ela possa atingir aqui a bexiga. Vamos ver agora sobre a bexiga. Então, a bexiga ela é um órgão também em forma de bolsa, também muscular. Ela é envolvida pelo músculo destrutor da bexiga. Dentro da bexiga, eu consigo aqui observar os orifícios, tá vendo? Os orifícios do ureter, ó, os dois orifícios. E aqui eu já tenho a uretra, onde eu tenho o ósseo interno e o ósseo externo, tá? Então, eu tenho o ósseo é o orifício, então eu tenho o orifício interno aqui da bexiga e eu tenho os dois orifícios do ureter. Esses três orifícios acabam formando um triângulo, só que um triângulo invertido, ao invés de estar com a ponta para cima, está com a ponta para baixo. E aí isso daqui é chamado de trígono. Né? A bexiga, ela tem uma capacidade de acumular aí em torno de 700 a 800 ml de urina, sendo que o homem consegue atingir esses 800 ml e a mulher não por conta da sua localização, tá? Na mulher, a bexiga, ela se encontra voltada anterior à vagina, ou seja, à frente da vagina. Já no homem, a bexiga, ela se encontra voltada anterior ao reto, ou seja, à frente do reto. Vamos ver um pouquinho? Então, aqui nós temos a localização da bexiga no homem. Então, aqui eu tenho a bexiga e aqui eu tenho o reto. Então, eu tenho aqui a bexiga anterior ao reto, na frente do reto. Já na mulher, eu tenho bexiga, vagina e reto. Então, eu tenho a bexiga anterior à vagina. Então, faz com que, como a mulher tem essa estrutura a mais aqui, né, ela não consegue aí, acumular mais urina do que o homem. Ela acaba acumulando menos estrutura, tá? Desculpa, menos urina. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre os ureteres. Então, desculpa, a uretra. Então, a uretra, né, ela é um pouquinho diferente entre homem e mulher, tá? A uretra é o canal que liga a bexiga ao ambiente externo, onde no homem ela é longa, tem em torno de 20 centímetros, e ela tem três porções. Ela tem a porção prostática, a porção membranosa e a porção esponjosa. A porção prostática é a porção que passa aqui pela próstata, tá? Então, por isso que ela recebe esse nome de porção prostática. Ao término da porção prostática, que nós já estamos ali na região pélvica, eu tenho a porção membranosa. Ao término da membranosa já se inicia o pênis, então eu tenho a porção esponjosa. Ao término da porção esponjosa, eu tenho um orifício, né, que é o orifício externo da uretra, que é o orifício que faz com que saia a urina. Já na mulher, a uretra ela é curta, então ela tem em torno de 3 centímetros e ela não vai ter essas três porções, mas ela também vai ter aqui no final o orifício externo da uretra, que faz com que essa urina saia. A uretra, ela tem dois músculos do esfíncter. Ela tem o esfíncter interno e o esfíncter externo.
O esfíncter interno é aquele de ação involuntária, ou seja, não somos nós que controlamos. E o esfíncter externo é aquele que a gente tem ação aí voluntária, ou seja, aquela que a gente tem ação aí que controlamos, mas existe um certo limite. Se a bexiga estiver muito cheia, ela começa a fazer pressão e eu não consigo aí segurar. Então, obrigado pela atenção de todos aí, tá? Até a próxima aula.